A gente já falou da avaliação de performance nessa turma? Não. Não? Ah, então é uma boa hora de falar. Depois que vocês acabarem todas as tarefas de mentoria e de feedback, são 5 feedbacks e 3 mentorias individuais. Depois que vocês acabarem essas tarefas todas, vocês vão me mandar um áudio realizado, uma sessão realizada com cliente regular. O que que é um cliente regular? Não precisa ser pagante, mas precisa ser um cliente que você combinou várias sessões com ele, e aí você vai combinar. Aí vem minha orientação, que é você combina com ele que você vai gravar todas. Você não avisa ele que é para avaliação de performance. Se você disser para ele que é avaliação de performance, muitas vezes ele tenta te ajudar. E aí ele te atrapalha muito, porque ele fica querendo dar uma resposta certa. Então, você avisa ele que você vai gravar todas para seu estudo. Aí, quando você tiver aquela que sessão que você diz, essa aqui eu quero mandar para ele, essa eu quero mandar para avaliação. Aí você liga para ele e diz assim: lembra aquele dia que você falou mal do seu chefe? Pois é, justamente aquela sessão que eu queria mandar para minha avaliadora. Posso? 100% de chance dele dizer pode. Porque as pessoas, os clientes ficam agradecidos, eles gostam da gente, eles ficam, né, fãs da gente, porque a gente apoiou eles, ajudou eles. Então, eles também ficam muito agradecidos e querem te ajudar. Então, 100% de chance dele dizer ok e você poder me mandar. Lembra que quando você for me mandar, você vai ter que fazer a transcrição. Se for você mesmo que for fazer a transcrição, zero problema. Se for a Leila ou alguma outra pessoa que for fazer a transcrição, você tem que pedir autorização para ele também, para que a pessoa que vai fazer a transcrição escute a gravação. E tem que garantir com a pessoa que vai fazer a transcrição que a confidencialidade está dentro do pacto, tá? Então, precisa ser um cliente regular, precisa ser uma sessão que vai entre 20 minutos até 40 minutos. Não tem problema ser um pouquinho maior, ser um pouquinho menor, zero problema, tá? Eu sugiro que você não faça nem a primeira nem a última sessão como para avaliação. Na primeira, porque em geral o cliente ainda não confia no processo, não confia em você, você ainda tem que parar e dar explicações. E na última, porque em geral eles estão festejando e aí as sessões, as competências não aparecem, tá? Eliana, quantos minutos pode ser? De 30, Pode ser de 20 a 40 minutos, 20 e 40, tá? tá? E é uma sessão só. Depois que você passar nessa sessão, você vai ganhar um certificado Level 2. E com este certificado, você vai entrar no site da ICF e fazer o seu application. Aí, quando você fizer seu application, você tem que responder várias coisas lá. Se você precisar de ajuda, pode me chamar, pode chamar ajuda, pode chamar alguém da ICF. Tem sempre alguém pronto para ajudar. Porque eu posso estar de férias, eu posso estar viajando, enfim, mas em geral, tem alguém pronto para ajudar. E depois que você fizer seu application no site da ICF, você vai fazer uma prova de múltipla escolha. E aí no YouTube, lá no canal da Profit, no Profit Flash, tem um vídeo sobre esta prova. Aí você assiste e depois, se você quiser, você marca um horário comigo para tirar dúvidas, fazer algum exercício, fazer algum aquecimento, tá? Para você fazer a prova de múltipla escolha com tranquilidade. Hum, e aí você ganha sua credencial. E, Eliana, como é Hum, que a gente sabe que é a sessão, assim, né? Eu tive uma sessão agora com a cliente que está sendo recorrente e hum, foi uma sessão que eu posso dizer assim, eu não cheguei a botar os marcadores, mas foi uma boa sessão. Ela
teve muitos insights, foi profunda. Ah, mas como é que eu sei que é a sessão? Eu coloco ali nos marcadores e tento ver se Sim. ela tá, É. se ela tá, só que a gente, Hum. né, não sabe que tem que atender, né? Quantos marcadores, né? Quantos marcadores, né? Assim. Não sabe, eu não posso te contar. Uhum, uhum, Então, o que você pode fazer é, você sente que, de acordo com as mentorias que você recebeu, você sente que aquela sessão está consistente, faz uma autoavaliação, vê se pelo menos os dois marcadores de cada uma das competências estão lá. Tá? Tem algumas competências que são mais de dois, tem outras que são dois. Tem nenhuma que seja zero. Né? Então, você dá uma olhada lá, vê se você achou que está consistente, me manda. Eu vou avaliar. Se você não, se eu disser para você, olha, você fez 80%, 90% do número que você precisava, faz outra. Se eu disser, olha, você fez só 50% dos marcadores que você precisava, faz um pouco mais de mentoria. Aí você pode fazer mentoria com a Gilda, com a Silvina, comigo mesma. Mas eu gosto de deixar aberto, porque senão fica parecendo que eu estou legislando em causa própria, né? Não, não deixo ninguém passar e fico ganhando mais mentoria. É verdade, é verdade. E sabe uma coisa, André, assim, uhum, eu acho que todas vocês têm condição de passar, tá? Pelo que eu vi uhum. aqui, especialmente nessa segunda rodada. Mas eu vou te dizer que se você não atingir esse número mágico por algum motivo, deve ter um aprendizado fabuloso para fazer, entendeu? Aham, Então é aham, bom, é bom. Apesar de ser aham, frustrante, pô, claro, sabe aquela coisa assim, claro. aham, Eu não sei, eu tenho essa coisa assim de uhum, achar que uhum, realmente que bom que não foi, porque tinha realmente algo aham, importante certo, para eu certo. dominar, né? Porque vai que você de repente passa ali, né? Uhum. Mas porque foi um dia iluminado, entendeu? E não porque Sim, está consistente. aham, entendi. Sei lá, sei lá. Eu não desejo a ninguém que reprove, eu acho que vocês estão para isso, mas se for, Uhum, é tá. só Eli- aprendizado. Obrigada, obrigada, Gilda. Eliana, você colocou assim, chegou a 80%, você vai indicar que a gente faça outra para chegar Isso mais próximo de 100? vamos lá. Você tem um número mágico mínimo para passar, Tá. tá? O algoritmo diz lá, entre número tal e tal, passa. Uhum, tá. Então, você tem ali um número que eu Uhum, vou te dizer, olha, está bem perto. 80% tá. é uma fantasia da minha cabeça. Está bem perto, Uhum, tá longe. Vale uhum, para você fazer mais mentoria? Não vale. Olha, resolve isso aqui, ó. Tô vendo que esse pedaço aqui está precisando de mais trabalho. Trabalha um uhum. pouquinho nisso, que você com certeza passa. É. A maioria das pessoas passa. Se não passa na primeira, passa na segunda. Ah, e a gente tem com você, Eliana, que a gente pode mandar uma ou duas para essa, para avaliação. Uma só, avaliação. Se você não passar e eu disser faz outra, corrige isso, e faz outras, você vai fazer a outra e aí vai pagar uma taxa que está escrito lá no nosso contrato, que eu já esqueci. Ok, ok, certo. E Eliana, e se a gente, se eu por acaso essa sessão, eu te enviar ela para feedback, que eu acho que da mentoria já terminou. Hum. Para feedback, Dá para e tu acha? feedback. E a sessão estiver dentro do parâmetro que eu acho, olha, vamos avaliar, vamos Uhum, colocar isso lá no algoritmo para ver como é que sai.
E Tá. se você passar, você passa. Eu te dou o Passar, certificado. tá valendo. Eu Tá te bom. dou o certificado. Tá, porque eu posso mandar agora até na mentoria para refinar com ela, né? Se não servir para isso, eu também refino o atendimento com ela, que está sendo bem bacana, ela está gostando bastante. A gente tem quantas mentorias feitas? Eu acho que a gente só tem duas. É? É. Uhum, eu Eu já vejo conferia. aqui. Vê aí na tua tabelinha, no teu cronograma. Aham. Mentoria um, mentoria 2. Terceiro ano de Uhum, mentoria da Ângela, que chegou agora. uhum. Beck 4, de uma de vocês Eu também. tenho duas só. Duas mentorias eu mandei. Falta uma. Falta uma. Opa, então posso, de repente, mandar dessa. Pode. Agora que Isso. você terminou, agora que está terminando, Uhum, vocês vão ter mais dificuldade de se encontrar, de fazer as práticas juntos. uhum, Aí Uhum. eu abro, ok, pode fazer com o cliente, com quem vocês quiserem, uhum. terminar, Ah, tá bom. terminar Tá. a mentoria. O importante é que vocês Uhum, aprendam, tá. tá? Eliana, então, se a gente te mandar uma sessão do cliente para mentoria e for boa, ela vale como avaliação final ou Se for não? boa, vamos lá, mentoria e feedback são duas coisas diferentes. Tá. O feedback, eu tenho que fazer aquele relatório. Aquele Uhum. relatório é metade do trabalho que eu tenho para fazer a avaliação. Para você ter uma ideia, para fazer aquele relatório, eu levo mais ou menos uma hora. Para fazer a avaliação, eu levo duas. Uhum, Então, eu, assim, de orelhada, acho que tá, acho que não tá, mas eu tenho que botar no algoritmo para saber, entendeu? Uhum. Então, você me mandando para a mentoria, eu não vou fazer aquele relatório. Então, fica mais tá. difícil eu te dizer, tá bom ou não tá bom. Ah, tá. Uhum, tá Né? Então, eu certo. posso te mandar uma sessão com as colegas para mentoria e aí fazer uma com o cliente para avaliação. Tá. Pode, melhor. Eu Para tenho fazer o três feedback. sessões com clientes, alguma dessas essa semana vai ter que ser. Vai ter que ser. Ah, se é para feedback, tudo bem. Ok, muito bom. Foi bom abrir esse espaçozinho para as perguntas, hein? Foi ótimo. Bom, foi bom. E o que que a gente combinou para hoje? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver minhas anotações. Hoje é a aula que vocês vão apresentar o modelo de vocês. É isso. E revisão das expectativas. Uhum. Tá bom. Podem começar. Hoje quem vai dar aula é vocês. Eu posso começar. Tá Pode bom. compartilhar a tua tela, Ju. Tá, eu vou. Ok, perfeito. Deixa eu só. Para mim, o meu modelo de coaching agora passou a ser diferente do que era antes. Muita coisa mudou. Então, eu tentei capturar aqui para contar para vocês o que tem de novidade, né? Como é que tá esse modelo hoje? Tá ótimo. Ah, Você não então, quer botar depois seu slide em modo apresentação para a gente? posso, com certeza, Bonitinho. tá? Ó, ficou lindo. Então, primeira coisa que fez grande diferença para mim, que é como eu começo agora com os meus clientes, já estou fazendo isso com clientes pagos também, eu explico para ele conseguir atingir os objetivos dele, a meta dele e ao longo das sessões a gente precisa antes trabalhar o ser dele no sentido de assim, quem que ele quer ser, né? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E aí a gente faz isso e tem sido muito emocionante, porque funciona. E eles falam, eles dão feedback de como quando eles veem o domínio deles prontos, isso tem, assim, me dá uma alegria no coração, é emocionante. Deles darem esse feedback de que realmente faz muito sentido.
né? Então, as duas pessoas com quem eu já estou fazendo e funcionou, eu fiquei muito feliz. Então, eu explico a questão de, né, quem ele quer ser, o que que ele precisa fazer, quais são as ações, as transformações, para ele poder alcançar o que ele quer, né? Em vez de ser o contrário. Então, eu nem mostro o contrário, eu já mostro esse modelo aqui, porque faz mais sentido para mim, sabe? Do que falar, ai, né, antes todo mundo fazia assim, mas, né, é muito mais. Faz muito mais sentido quando a gente, né, pensa dessa forma, nessa sequência. E aí, quando eles veem o domínio, que tem lá o ser, fazer o ter, né, depois de ter trabalhado o questionário, faz muito sentido. Eu envio, e aí eu explico, né, que não é algo que a gente vai olhar sempre, mas é para ser o norte do nosso trabalho, né, que vai ser um mapa, né, um norte para gente, para ele não se perder ao longo do processo, a gente ajudá-lo a ele atingir os objetivos dele. Então, estou utilizando o questionário inicial, não fiz nenhuma alteração, é exatamente o que eu faço. É que eu tenho uma outra ferramenta de valores que eu trabalho, chama Career Values. Então, quem fala inglês, eu uso uma ferramenta online muito bacana, que eu aprendi quando eu fui para os Estados Unidos uma vez fazer um curso. Então, eu também uso do Career Values e os Strengths Finders eu estou usando também, que eu não usava, né, dos 5 pontos fortes. Eu não coloquei aqui, mas está fazendo muito sentido. Basicamente, foram essas mudanças. E estão me ajudando muito. Estou muito, muito feliz. Ótimo. Muito. Aí eu coloquei esse desenhozinho aqui que eu fiz com o ChatGPT. Também estou me experimentando, estou utilizando a inteligência artificial para algumas coisas. E eu fiz esse desenhozinho aqui, que para mim ficou muito representativo. Essa sou eu, não está parecida comigo, mas eu projetei aqui uma cliente, que ela tem tudo, ela tem as ideias, ela já tem na cabeça as soluções dela, ela tem tudo lá dentro dela, os pensamentos, tudo para ajudá-la. Isso foi algo que, claro, eu já sabia disso, mas isso ficou muito forte ao longo desses meses com vocês, trabalhando aqui, fazendo as sessões com vocês, enfim. Então, isso veio muito forte. Isso está no meu novo modelo de coaching, esse pensamento. Isso veio bem forte. Ele é inteligente, o cliente ele é inteligente, ele só precisa de uma ajuda para eu espelhar, né? E o Rima tem me ajudado muito também. É, ele decide para onde ele vai, mas o Rima ele vai como esse trilho que essa imagem representa bem para mim. É muito a projeção disso, né? Ela ajuda, o Rima ele vai ajudar a manter ali no track, né? No trilho. Então, isso está fazendo parte do meu modelo de coaching agora Uhum. e também tem ajudado bastante. E então o coaching mais forte ainda hoje é uma parceria. Então, também isso de lembrar de que a gente está ao lado do motorista, o guidão está com ele. E a partir disso aqui, né, de criar consciência, ajudá-lo a criar essa consciência, ter essa escuta sem julgamento, genuína, e ajudando ele a projetar, facilitar, a criar o aprendizado, ancorar e pensar de que formas ele vai trabalhar dali para frente, facilitando o aprendizado dele. É, Isso mudou bastante também. Eu coloquei algumas reflexões sobre a fluidez da sessão, que foram alguns aprendizados grandes para mim também, que facilitam no meu processo hoje, né? Sem apressá-lo, explorar o ser tirando as camadas. A imagem da cebola também, para mim, ela veio durante as nossas sessões. Então, colocar as perguntas para que ele perceber aquilo que não está sendo dito, né? Não replicar exatamente o que ele falou, mas o meu entendimento do que ele falou e colocar da forma que, né, para ver se faz sentido para ele. Que história que está por trás do que ele trouxe, né? O que eu percebo dos valores, das crenças, dos modelos mentais dele e oferecer. Então, ter coragem, isso foi uma coisa que eu tô ainda trabalhando, mas ter a coragem para colocar na mesa o que eu tô ouvindo. E Eliana, você me perguntou isso lá no comecinho, né? Ju, você tem medo do cliente? Eu falei, não. Mas depois eu fora daqui, eu pensei, eu ainda tenho um pouco de medo. Então, essa coragem, ela me persegue, mas é um processo, porque a gente não tá pronto nunca, né?
A gente está sempre em evolução. Então, tá fazendo muito parte para mim também. As metáforas. Então, se o cliente não trouxer, se ele trouxer, vai ser maravilhoso. É, mas oferecer o que vem também. Eu também estou conseguindo evoluir nas sessões de coaching com isso e levá-lo para o futuro, com as perguntas do ser, ajudando ele a se visualizar, né? Ele conseguindo, né? Quem ele vai ser, o que ele vai fazer, como ele se imagina. Então, isso ajuda também bastante. E, ai, o último slide eu não salvei. Não tá aqui. Eu tinha feito uma imagem de sucesso, do cliente tendo sucesso e atingir os objetivos dele. Mas depois eu mando no nosso grupo para vocês verem. Tá ótimo. Bom, assim, é isso. É basicamente isso. Eu tinha primeiro pensado, eu vou desenhar o meu modelo como se fosse uma proposta de coaching. Mas eu falei, não, não é nada disso. Eu tenho que trazer umas imagens, eu tenho que. Então, eu fiz um exercício Hum, de visualização e de entrar aqui dentro e me veio isso. Então, está representando exatamente o que eu imaginava. muito bom. É isso. Muito bom. Perguntas, comentários? Quando falou uma imagem, numa música que representasse a sessão, representasse toda a formação, e para mim não tinha nada melhor do que essa montanha. E ficou para mim muito forte a montanha, né? Tirar o cliente do buraco e levar para a montanha. Então, e para mim também, né, assim, já dando um feedback em relação ao curso, né, eu acho que eu acho não, eu penso, eu acredito que eu subi essa montanha em relação ao meu refinamento, né, como coach. Com certeza, né, eu estou subindo ela. Eu não cheguei até aí lá, mas eu estou subindo, eu não estou no buraco, eu estou subindo ela. E eu também estou com certeza com uma outra percepção em relação ao cliente, tirar ele do buraco e fazer ele subir para a montanha. Isso está muito vivo. E em termos de modelo, assim, quando pensei, né, no modelo, o modelo que eu estou aplicando e eu vou compartilhar com vocês é uma proposta de coaching que já está bem diferenciada, que eu já estou me experimentando. Então, essa aqui eu fiz agora, fiz essa semana. Eu coloquei, para mim está muito na minha cabeça, tudo certinho, o que vai fazer, qual o objetivo, né? Acolhimento, a conversa leve para conhecer brevemente a trajetória, o contexto do cliente. Então, aqui, né? Olha só, né? Tem aqui a degustação do processo de coaching, que para mim isso é bem importante fazer com essa metodologia. Ó, a etapa de sessão de direção. Então, tudo que vai acontecer eu já fiz com a cliente, né? Já experimentei, e Uhum. agora para essa nova proposta, já com essa metodologia. Então, já tem sessões, né? Então, aqui são 3 clientes da empresa, então 2 horas eu coloquei para cada um, exploração dos desafios, alinhamento de expectativa, estabelecimento do acordo de ética, definição das metas e objetivos, e que para mim aqui é o domínio, porque o domínio ainda eu não apliquei, Tá. né? Vai ser o domínio. E depois a reunião tripartite para ele poder apresentar o seu modelo, Hum. né, promover o alinhamento, a apresentação pelo coach das metas de desenvolvimento, né, alinhamento da expectativa do superior imediato, do coach, estabelecimento de acordo sobre o papel do superior imediato, reforço do compromisso mútuo, né, aí vem as sessões, eu costumo, agora até estava olhando, né, que eu costumo colocar de aproximadamente 1h15, porque eu termino com o cliente 1 hora, a gente vai marcar a próxima e tudo, eu boto, mas normalmente as minhas sessões estão durando em torno de 1 hora, assim, com o cliente, e tá de bom tamanho, assim, né? Já Bom. 1 hora, já com agendamento, com tudo, e tchau e benção, assim, né? Então, aqui a avaliação do perfil que eu apresento o PDA quando a empresa quer, Uhum. né?
ou não. Tem o PDA, o acompanhamento intermediário, reunião tripartite também coloquei. Uhum. Naquele dia a gente discutiu, até a Gilda também reforçou que ela faz, né? Também coloquei aqui. Encerramento e sustentação do desenvolvimento, né? Também reunião tripartite no final. Então, esta metodologia, né, condomínio, eu já estou aplicando, fora, né? Isso aqui é, né, da proposta, da estrutura do processo de coaching, né? Até assim, escutando a Ju, acho que o que, que tem de diferente no meu modelo é focar no ser, completamente a diferença é o foco no ser, tá? É fazer contrato, contratar o que ele quer para a sessão, e mesmo sendo cliente recorrente, que eu se sai, não vou fazer sempre isso, né, com cliente, mas com, sabe, ficar, fazer o acordo e tirar ele do buraco e levar ele para a montanha, sabe? Eu acho que são três coisas bem, para mim, que estão bem já na minha consciência, né, no meu modo de fazer coach. E eu, como coach, assim, me olhando, né, nesse processo, eu me vejo muito mais tranquila, muito mais também encorajada para colocar o que tem na minha cabeça e jogar, trazer para a mesa. Isso está vindo muito. Esses dias eu disse para uma cliente: Nossa, eu estou vendo uma régua atrás de você e eu estava enxergando uma régua tão grande, mas é uma régua alta, 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 alta. Sabe que eu vi agora, enxerguei essa régua subindo atrás de você. Né? Que régua é essa, né? Disse, Andréia, tem tudo a ver, porque a minha régua é muito alta para mim. Sabe assim? Mas eu enxerguei mesmo uma régua de madeira altíssima atrás. Né, eu não diria isso, né? Então, está sendo muito legal isso de eu desapegar, de eu não ficar controlando, de eu levar de um jeito mais leve. Até praticando essas sessões, eu entro com maior leveza, eu me preparo e entro mais leve, mais tranquila. Está muito gostoso de fazer esse processo. E até com as meninas aqui de praticar, acho que isso deu sabe, uma musculatura, essa prática. Está sendo muito bom, Liana. Desde o início do ano até agora, meu marido, que eu disse a última aula, que bom, diz ele, desde o início do ano, desde o início do ano, parece que eu estou de recuperação desde o início do ano até outubro. Mas olha, que aprendizado, belíssimo. Assim. Eu comento com todo mundo, né, que eu encontro, que vale a pena, porque me disseram que valia a pena e eu saio muito grata, né, daqui. E gratidão, Gilda, gratidão, Eliana, Silvina também, que não está aqui, É, pelo aprendizado, porque é muito gostoso. Eu sou outra coach, com certeza sou outra. que bom. Sabe, estou muito feliz com o coach que eu estou sendo, o meu ser nesse momento. Não, muito bom. Cris e Ângela. Vamos lá, peraí. Posso? Gente, eu fui mais para uma lógica de um. Tentei criar uma estrutura que mostrasse o que fez a diferença para mim, né? Uhum, E aí eu parti do seguinte fluxo, assim, de trabalhar de uma maneira profunda a questão da empatia, né? Reunião da empatia, de empatia, uhum, de uma consistência na composição do domínio. Isso fez muito sentido para mim também, uhum, trabalhar eh, essa estrutura de uma forma consistente, de atentar para o acordo e para o foco da sessão. E eu trouxe os pontos que fizeram a diferença para eu amarrar a construção do jeito de fazer, sabe? uhum, É, o apoio do RIMA, né? Dentro daquilo que ele oferece para a gente, dentro do que a gente pode trazer numa sessão que o RIMA contempla, os pressupostos que o RIMA contempla, comemorar os avanços. Eu acho fantástico esses momentos que a gente tem durante a sessão. Isso tudo
orientado ou norteado por essas questões que estão aqui, né? Confiar no processo, confiar no cliente, a presença verdadeira, né, real, a facilitação de descobertas e aprendizados e a escuta atenta. Então, é como se cada uma dessas questões que eu coloquei no fluxo tivessem amparadas por Hum, esses bullets, né, por essas questões. E hum, uma coisa que eu coloquei, as ferramentas lá de fora do círculo, hum, né, na verdade, como instrumento, como opção e não como meio. uhum, Isso reflete muito daquilo que eu carreguei, né, nos últimos anos, de uma orientação para o coaching muito baseada em ferramentas. Então, talvez esse tenha sido meu grande, sabe, o grande insight no processo. Que elas são importantes, sim, tenha dúvida, mas elas são um apoio, na verdade, elas são opção e não um meio, né? Não é através delas que a gente. Não é que a gente não pode, a gente chega a um denominador comum, mas talvez não seja tão genuíno, hum, né? E talvez seja aí aquilo que eu falei logo lá no início, a razão da minha grande frustração com o processo, que a metodologia hoje vem responder isso. Essa metodologia vem responder isso. E aí fica muito mais fácil confiar no processo, confiar no cliente, estar presente de maneira verdadeira, não querer dirigir, facilitar as descobertas. Tudo fica muito mais fácil quando você desloca o foco, você muda o modelo mental, né? E eu uhum, acho que o que a metodologia me trouxe foi uma mudança de modelo mental amparada por todas essas questões que eu coloco aqui, sabe? Então, a hora que eu quero rever todo o conteúdo, eu quero montar a minha forma de fazer, porque ela não está montada ainda, eu estou me utilizando de tudo isso. uhum, Assim, eu estou fazendo ensaios e tem sido muito positivos esses ensaios. Todos eles têm sido muito positivos, mas acho que o que mais me impacta mesmo é essa mudança de modelo mental, sabe, no processo. E ele vem carregado de uma coisa muito genuína, né? Isso é muito legal. Não preciso estar presa a um. Eu tenho sustentação, né? A metodologia sustenta muito, e os momentos onde eu utilizo essa flexibilidade, sabe? De poder usar cada uma dessas questões nos vários momentos, resgatando em outros momentos, não precisa ficar preso naquilo ou naquilo, não. Ela vai permeando todo, sabe, todo o processo, todas as sessões. Isso para mim é uma quebra de paradigma, assim, absurda, né? E eu faço aí, vou tomar a liberdade de fazer um comparativo da primeira formação que eu fiz com essa, né? uhum. E a metodologia é a mesma, né, Eliana? Não muda nada. As Talvez competências são as atualizada. mesmas. Hã? As competências Hã? são as mesmas. Atualizou as competências, os marcadores e tal, mas a metodologia, a estrutura dorsal dela é a mesma, não mudou. Mas é impressionante a forma como eu olhei da primeira vez e a forma como eu olhei da segunda vez. Então, parece que é totalmente novo. Por quê? Porque você está concentrada, você está focada. E a escuta, né? Ela está diferente. Então, para mim, são dois mundos. É água e vinho, totalmente diferente. A forma como eu saí da primeira vez, como eu estou saindo agora. E, assim, muito mais tranquila, né? Muito mais tranquila, sem essa cobrança, que é aquela história que você sempre fala, guarde chicote, guarde chicote. Eu falo isso para mim umas 15 vezes, né? Guarde chicote. E aí você vai entrando no processo, mas o mais legal é que é genuíno, sabe? É natural. Então, isso que eu coloco aqui nesse fluxo foi o que me marcou ao longo de toda essa jornada. E fez muita diferença para mim. Tem um milhão de outras coisas, né, que foram discutidas durante o curso, mas isso fez a diferença para mim, né? Então, isso que eu trago. É simples na forma de explicar, mas para mim faz muito sentido, sabe, gente? Que bom. Muito bem, pessoal. Agora, a Cris. Bom, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Pois não. Ainda bem, né? Quanta coisa legal, né? Cada um fez um negócio diferente, Eu olha. fiz um negócio bem diferente. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Que bom, que bom. Então, eu trouxe uma metáfora para falar um pouquinho sobre o meu modelo de coaching, que é a costura e a dança do coach. Então, eu trouxe uma imagem aqui de um filme, que é A Hum. Colcha de Retalhos, que Ai, é um filme bem antigo.
Eu só não tô conseguindo ajustar minha tela só um pouquinho, peraí. Que é um filme bem antigo. E aí, eu trouxe esse filme como um pano de fundo para a gente figurar aqui a nossa aula, né? Que cada aula, cada prática, cada insight foi um ponto que eu fui dando na colcha de retalhos do meu aprendizado. Então, foi muito importante a gente estar tendo essas aulas, essas trocas todas, porque eu fui costurando a minha colchinha de retalhos. E aí, cada retalho que eu fui costurando, cada história, cada aprendizado, cada marcador que a gente estudava, cada pergunta foi assim bem importante. Então, cada retalhinho desse que eu fui costurando ao longo aí desse tempo que a gente teve junto. E a costura, o tempo que a gente estava aqui costurando os retalhos, que foi a integração dessas experiências, as aulas, as práticas com as colegas. Eu me lembro que no início, assim, ai, a gente ficava mais tenso, ficava com medo, aí depois foi soltando, as coisas foram fluindo, e foi muito bom fazer as observações quando as colegas faziam a prática, quando a gente era trazido um cliente, enfim. O ser coach e o ser coachee também, porque como coachee também a gente aprende muita coisa, né? As perguntas, que tipo de perguntas que poderiam ter sido feitos, que a gente faz na mente da gente, que tipo de perguntas que o próprio colega fez e que daqui a pouco surtiu um efeito diferente na gente. Então foi muito importante. E uma das coisas, um dos retalhos que mais me ajudou a entender e me entender como coach foi que tipo de coach que eu quero ser, que conhecimento, né, no ter, né, ali no ter, que conhecimentos eu preciso, que ferramentas, enfim, o que eu preciso ter e o fazer, né? O que eu preciso fazer, quais os hábitos que eu devo colocar em prática, em tudo que eu preciso para virar a coach que eu quero ser, né? E aí eu trouxe na dança do cliente um filme que eu gosto muito, que é o filme Aquele Perfume de Mulher. E um recorte desse filme que é para a gente pensar na nossa sessão com o cliente. Tá? E aí eu convido vocês a assistir uma pequena parte aí do filme para a gente olhar um pouquinho o Al Pacino. Would you like to write it? Right now? All things free of charge. What do you say? I think I'd be right. Afraid of making a mistake. No mistakes. Not my life. Simple. That's what makes time great. If you make a mistake, don't hang that. Just hang on. Why don't you try? You try. All right. All right. Hold it down. You are. Try. Which about 20 by 30. You're going to love it. Just stay outside. That's something.
Então, eu acho que a dança do cliente entrou na ensino filme. A presença, a confiança que o Al Pacino tem ali, né, de fazer com que aquilo fosse uma coisa leve, com que ela conseguisse fosse aprendendo os passos de dança conforme ela fosse Tá dançando. dando um eco. Tá dando um eco. Para mim também. Já tirei o eco, é porque eu botei outro modo para a gente ouvir a música, mas vai lá, Ah, tá. desculpe. E a escutativa, né? Que eu acho que é bem importante a gente estar atento a tudo que o cliente está trazendo, acordo, a sintonia. E a gente percebe claramente quando ela fazia alguma coisa diferente, que ela acertava ali na dança, ela comemorava, ela sorria, aquela hora que ele jogou ela para trás, que ela voltou, né? Ela ficou feliz, né? Então eu quis trazer isso e, e o tango do coaching, o cliente na condução, o coaching mantendo essa presença, o insight surgindo com o movimento. Então, todas essas questões que a gente foi trabalhando aqui, né? Todas as questões, às vezes, que a gente trabalha lá no dia a dia com o cliente. Então, acho que fez muita diferença essa nova forma de trabalhar com o cliente. E a costura e a dança, para mim, o processo de coaching, ele combina essas duas coisas, né? A costura que eu comentei antes e a dança, que é onde a gente costura, então, os nossos aprendizados e aí depois a gente dança com o que emerge na sessão com o cliente. E a cada sessão, cada reflexão, cada insight é um ponto, um passo, e a beleza tá em a gente costurar com consciência, né? E dançar com presença. E eu acho que essa, para mim, foi o principal aprendizado, assim, né? Tanto que eu quis fazer uma coisa bem diferente aqui, porque a minha primeira formação, ela foi muito do que a Ângela falou, assim, foi muito com protocolos, com ferramentas, com coisas que talvez não vão surtir tanto efeito, já surtiam efeito, mas eu acho que essa metodologia vai surtir muito mais efeito, né, no cliente. E a grande reflexão é que a costura ela nunca termina, ou seja, a gente está em constante aprendizado. Então, provavelmente a gente vai ter que continuar fazendo grupo de estudo, se encontrando, fazendo atendimento pro bono, fazendo atendimento com as colegas, né, para que a gente tenha esse aprendizado constante. E cada passo de dança com cliente novo, cada retalho, cada movimento vai se juntando com essa colcha e vai fortalecendo então a nossa prática e vai nos tornando isso do cliente, que eu acho que é isso que importa no final das contas, né? E aí eu coloquei Cristiane Zamboni rumo ao PCC para mim continuar costurando e dançando. Maravilha! Gente, olha, apresentações. Cris, essa do Dançando Tango, acho que eu vou usar no curso, hein? Pode usar, tá Posso usar? autorizado. Coach é que nem o tango, meu bem. Errou, acerta e continua, porque é uma construção, né? Uma costura. Muito bom isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Queria levantar agora com vocês as expectativas que vocês tinham do curso,
se a gente conseguiu atender, porque em geral eu mandava um formulário de feedback, ninguém respondia o formulário de feedback, então eu parei de mandar. Então, mas queria saber as impressões de vocês, o que que vocês acharam, o que que a gente pode melhorar, porque sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar. Esse cronograma que vocês receberam, por exemplo, foi depois de um feedback que a gente recebeu de uma outra turma. Disse, é incompreensível, a gente refez tudo, espero que tenha ficado melhor, né? Então, o que vocês acharem que a gente pode melhorar, pode falar que vai ser muito bem recebido. Se não quiser falar, também quiser mandar depois, pode, fica à vontade, mas a gente prefere que fale, porque mandar depois, em geral, ninguém manda. Em termos das expectativas de vocês, a gente conseguiu atender. Eu posso falar, então. Eu posso. Então fala, Cris, depois vou eu. Eu, quando eu procurei o curso, eu sentia que eu precisava, primeiro, me atualizar e, segundo, ter uma metodologia que fosse diferente da que eu vinha usando, porque eu achava que era muito engessada. E aí a Ana Mussi, ela foi minha colega, a gente fez um mastermind juntas lá em Curitiba. E eu entrei em contato com ela e pedi a indicação, né? Porque como ela é presidente da ICF, eu achei bem importante pedir uma indicação para uma pessoa que já, né, tá no meio, conhece, enfim. E quando ela me indicou o curso, eu fiquei até um pouco com medo, assim. No início eu tava com bastante medo, né, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, mas eu sei que tem coisas que às vezes a gente, né? Mas ao longo do curso, no início eu tava, posso confessar assim, que eu tava meio perdida, bem perdida, bem perdida. Porque como eu não fiz a primeira, eu já vim aqui para a segunda e tinha feito só uma conversa com a Eliana. Mas assim, o que me ajudou muito foi o domínio. Eu acho que talvez o domínio é uma coisa que pudesse ser trabalhada, talvez até no início, como é feito no próprio processo do coaching, tá? Eu acho que, não sei se é uma sugestão minha, mas eu acho que o domínio ele faz toda a diferença até para que a pessoa possa construir o domínio dela no próprio curso, Tá. né? E talvez usar essa sequência, talvez como uma forma até de pensar na própria sequência da metodologia, né? De Ah, talvez fazer o domínio no início e trabalhando alguns dos marcadores, e uhum, aí na metade do curso retomar esse domínio, sabe? ah, E aí eu acho que isso ajuda, para mim ajudou muito quando a gente viu o domínio. Aí parece que as fichas todas caíram, e aí me ajudou a pensar de forma mais organizada, embora a gente não vai usar as coisas assim, como é que eu posso dizer? Os marcadores, a gente não usa eles numa sequência, a gente vai usando à medida que a sessão vai acontecendo. Uma coisa também que me ajudou muito foi aquele desenho da alavanca hum, e o esquema da montanha, que a hum, Andrea usou aqui hoje na apresentação, mas foi uma coisa que me ajudou muito para entender, né, essa coisa de levar o cliente para o futuro, do já ter acontecido, né? uhum, E uma outra coisa que também eu acho que foi bem importante foi a, a gente ter em cada um dos marcadores aquelas perguntas, pensar em perguntas que pudesse remeter àquele marcador. Isso me ah, ajudou bastante. Por quê? Porque às vezes a gente ouve o cliente no determinado momento
e a gente muitas vezes quer fazer a pergunta e aí a gente buga por quê e aí vai deixando o cliente falar, Entendi. tá? E uma última coisa que eu pensei também, deixa eu ver, que agora me fugiu, que eu ia falar sobre a questão do acordo. Hum, Talvez a gente fazer mais exercícios de como fazer o fechamento do acordo ajudaria uhum, e, e principalmente esse aprofundamento foi muito importante do ser, que eu acho que aí que é a história assim, ó, do cliente vir com preciso resolver a situação X. E aquele aprofundamento que a gente faz, e ele traz que não é nada da situação X, é a Y, é a Z, é a W que está mais fundo. Então, talvez alguma coisa que pudesse nos ajudar lá no início, mais no início, a gente. A cebola. Quem que trouxe a cebola? A Julie, né? A história da cebola. Vamos descascar a cebola. Que eu acho que isso, mas no decorrer, é que nem eu disse, a minha colcha de retalhos ela foi construída. E ficou tudo entendido. No meu entendimento, ficou entendido, mas talvez se a sequência para mim fosse, outra. eu conseguiria talvez entender mais rápido. Não sei. É É, uma suposição aqui. eu vou estudar essa possibilidade da gente botar o domínio no começo, sim, porque acho que vocês falaram isso lá na aula do domínio. Puxa, você devia ter passado isso lá no começo. Eu disse, puxa, eu nunca pensei nisso. A gente não pensa, né? Porque a gente tem uma... Já tentou explicar uma conta? Você faz a conta assim, o outro faz a conta assado. Entendeu? Então é isso. Mas eu agradeço de coração, Cris. Mas só para complementar, para mim foi maravilhoso, foi excelente. Tá sendo muito bom, muito bom. Eu tô com 4 clientes que eu tô atendendo com essa metodologia. Os 4 eu já fiz o domínio e assim, tá fazendo toda a diferença para minha prática como coaching tá fazendo muita diferença e a gente enxerga isso. Assim, hoje, por exemplo, eu fiz uma sessão com um cliente assim que ele se deu conta de umas coisas que eu acho que ele tem 40 que nunca na vida dele ele tinha pensado sobre isso, e ele me disse, Cris, eu fiz muita terapia, muitas coisas eu pensei, e essa sessão para mim aqui, eu tive um outro cliente que disse assim, Cris, se nós terminássemos hoje, estava muito bem pago o teu trabalho. Então significa que a gente está fazendo a diferença com a metodologia na vida das pessoas, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, Cris. Ah, eu fico emocionada. Juliana, você queria falar? É, eu cheguei aqui, a primeira conversa com a Eliana, ahn, é, eu tinha esse desejo de fazer esse curso há muito tempo, porque eu recebo os e-mails seus, e está sempre lá, e é uma coisa que eu queria. E o momento nunca chega, era para ter feito ano passado eu não consegui, foi um ano muito duro para mim. E aí eu falei, olha, desse ano não passa, porque é uma coisa que está pendente. E eu sei que eu sabia que isso ia mudar para mim. Eu sabia que ia ser uma virada de chave. E engraçado, eu já tinha feito tanta mentoria. A André sabe, fora antes de ter feito com o André. E eu não conseguia virar a chave só com mentoria. Daí, quando eu conversei com a Eliana, a Eliana falou: Ju, mas você vai viajar, você vai para o Japão. Eu falei: mas eu vou conseguir, eu vou fazer de lá. Eu posso perder umas 2 ou 3, mas eu vou fazer de lá. E felizmente não fiquei doente, porque eu tenho muita sinusite, né? Não fiquei doente, ajudou. Então, assim, eu tô, gente, tão feliz de ter passado por aqui com vocês. É,
Então, essa primeira coisa que eu queria dizer para vocês foi assim, foi uma conquista. Eu consegui. Era um grande objetivo que eu tinha. E assim, e superou muitas minhas expectativas. Eu não estou presa em perguntas mais como era até pouco tempo atrás. Minha preocupação, né, com o processo, minha preocupação com as perguntas, isso não tem mais. E essa virada de chave deu justamente nesse entendimento, né? Quando você apresentou o ser, o fazer e o ter, quando eu comecei a enxergar que a gente tem que tirar o cliente do buraco, isso foi uma virada de chave, né? De fazer ele sair de lá, ele se experimentar, ele tentar se visualizar lá fora, também mudou muito. Para mim, o Rima também. Então, assim, tudo isso que você trouxe de, né, revisar, obviamente, as competências, mas muito importante, mas tudo isso agregou muito. Eu consegui virar uma chave. As práticas foram excelentes com as meninas, tanto aqui quanto fora. E eu gostei demais da mentoria. Eu sei que só dá para fazer duas. Eu não sei se isso é possível. Não, eu sei, ainda tem mais uma. Mas essa mentoria presencial, a real time, né, o Big Brother, eu achei incrível assistir as meninas. Incrível, adorei assistir as sessões de vocês. É, E as minhas eu achei muito válidas, mas eu sei que não dá tempo de ter mais uma, mas eu acho que isso valeu tanto. Foi uma experiência muito nova para mim, nova, muito nova, muito nova. E me desafiar, eu adorei. O que mais que eu tinha notado? Aonde que Ai, a gente pode melhorar, Juliana? assim, eu Eu não consigo imaginar. Eu sou ao que eu gostaria, que acho que poderia ter sido talvez melhor, teria só a gente ter mais práticas, talvez, aqui, com a presença, né, de vocês, né, sua, da Gilda e da Silvina, e ter um pouco mais de prática aqui, talvez. Eu acho que poderia ser algo que agregaria. Eu sei que uma mentoria assim ao vivo é difícil ter a terceira aqui, mas eu acho que seria algo que agregaria muito também. E, mas eu acho que fomos até esse grupinho ter sido menor, foi um privilégio. A gente acabou até tendo mais, né? Mais trocas aqui, mais práticas. Fomos felizadas, né, André, Angela e Cris. Por um lado, é sempre bom a gente ter outras pessoas, claro, a troca, né? O grupo é muito bom. Então, é isso. Eu tô muito feliz, eu estou muito mais confiante. Eu queria muito agradecer às meninas. Eu aprendi muito com vocês, meninas, e aprendi muito trabalhando com vocês, praticando. Queria muito agradecer a Gilda com essas contribuições pontuais tão ricas suas contribuições. E a Silvina não está aqui, Eliana, queria te agradecer muito, muito. Eu realizei um sonho aqui, Que bom. realizei um sonho. Até me emociono, que é algo que eu queria muito. Obrigada. Obrigada a você. Ângela. Bom, gente, assim, eu acho que eu já comentei um pouco agora, né? Mas para mim, super concordo com a Ju. Eu acho que esse grupo deu uma liga muito legal. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. E a disponibilidade que todas têm também é encantador, porque está todo mundo com a agenda lotada, está todo mundo com a agenda encrencada, mas a gente sempre acha um buraco, sabe? Um espaço para tudo isso é feito com uma boa vontade, assim, fantástica. Tá? Diferença, eu percebo, cada uma se ajudar a outra, é todos, tá? Então, todos. Tua voz Com está relação ao... falhando. Espera só um minutinho. Oi? A tua voz está falhando para mim. Está falhando para todo mundo? Tá falhando. Tá Tá falhando. falhando? Estranho. Melhorou, melhorou. Melhorou? Ele Ah, postou alguma pode, coisa aí.
Eu acho que o meu fone que tá dando pau aqui, tá dando problema. Melhorou? Melhorou, melhorou. Então, eu penso que com relação à questão do método, aquilo que eu falei, mudou minha forma de enxergar, né? Mudou meu modelo mental, que eu acho que é o mais difícil, sabe, gente? Para a gente perder os vícios, né? Perder todas aquelas práticas que já estão internalizadas. A mudança de modelo mental, para mim, é o que tem de mais rico. Eu concordo com a Cris, eu gosto da ideia do domínio no começo, Liana. Ótimo. Gosto muito. Tá. Acho que a Ângela E tá aí. agora ela caiu. Ela tá voltando. Oi, Ângela. Você caiu, mas voltou. Espero que não tenha se machucado. Agora você está sem som. Ela está sem som. Voltou? Não? Voltou, agora voltou. Só. Voltou. Eu estava dizendo que eu gosto do domínio no começo, concordo com a Cris. Acho que pode ser um motivador bem interessante, sabe, para a construção do raciocínio, né? Me ajudaria muito também. Não. Gosto muito de, com relação a- ao andamento do curso, né, do treinamento, eu gosto muito das práticas também. Eu sei que a cada prática que a gente faz, você reforça o tempo todo essa questão, vamos olhar o positivo, né? Vamos olhar o copo mais cheio, vocês acertaram, não que vocês erraram, mas talvez, né? Eu tenho, ainda carrego essa coisa, me desculpa, eu, né? Para que eu possa olhar para isso. Talvez seja até, sei lá, cultural, né? A gente aprende a olhar muito para o ponto de desenvolvimento, menos para o ponto de acerto, para aquilo que você tem de poderoso. Aí toda a psicologia positiva falando sobre isso. Mas eu ainda sinto muita necessidade disso. Eu adoraria fazer uma mentoria em tempo real com esse paciente também, vamos ver, que errou aqui, presta atenção aqui. Aí eu sei, né, você vai dizer, isso a gente passa individual, Isso eu faço lá nos feedbacks. eu sei. Mas Gentilmente. Espero que tenha sido gentilmente. não, com certeza, quanto a isso não tem nenhuma questão. Mas eu adoraria terminar uma mentoria em tempo real, sabe, com esses apontamentos concretos. Mas eu consigo entender a lógica que é usada. Consigo entender o porquê disso. É, mas, enfim, eu só vou fazer a terceira. Eu acho que, assim, Helena, e obrigada por ter a oportunidade de fazer de novo o curso, né? E eu acho que isso é uma vantagem que você tem no seu curso fantástico, que a gente não tem outros, né? Não acontece. Esse é um diferencial, assim, gigantesco. Então, assim, tomara que dê tudo certo, tomara que eu consiga certificar, tomara que eu consiga aprovação, senão, lamento de informar, Helena, você vai me ver de novo o ano que vem aqui, tá bom? Olha, Lamento muito. Mas, Nilda, obrigada também pelo apoio, tá bom? Obrigada, meninas, por toda a generosidade. obrigada a você, Ângela. Muito bem. Eu Quem já vai falei agora? bastante. Eu falei bastante já, né? Eu já tinha Agora falado. você pode me dizer o que que você acha que pode melhorar. Você Pode também melhorar. acha que o domínio no começo ia facilitar? Ah, eu gostaria do domínio começo e que a gente praticasse mais o rima, Hum, tá? Que a gente fizesse mais sessões aqui entre nós, assim, ó, quanto o rima não tivesse incorporado dentro da gente, a gente não parasse, porque, né, o coração é uma das coisas de estrutura mais importantes. tá. Então, ah, acho que também trabalhar mais o rimo, acho que a gente até conversou, né, Cris? A Ju, conversamos, né, Cris, no início do rimo aqui, que eu já tinha conhecido no C-Level 1, mas para a Cris era novo, então eu acho que a gente tinha que praticar mais. Eu acho que é em relação a isso,
Eu também gostaria de ver mais sessões de vocês conosco fazendo, né? A Gilda com alguém da turma, Eliana com alguém da turma, né? Vocês fazendo coach conosco, as cores ao vivo, para a gente poder Aí ia sentir, dar perceber mais, e praticar. ia dar outras cores, né? Eu acho que você. É, ia dar outras cores para nós, né? Porque claro que até pelo número menor de pessoas a gente, né, fez aqui na sala de aula e também fora, né, com as mesmas. E quando a turma é maior, que nem estava no level 1, né, a gente tinha outras cores. Mas aqui vocês fazendo com a gente, acho que seria show de bola. Legal, Eu, uma não- boa ideia. eu gostei muito do material didático, imprimir o material, sabe, ter ele, a cartilha, ter tudo, todos os slides, as apresentações que tu passa aqui, e a gente ter isso para mim, né, também foi importante, assim, que eu vou e reviso, faço anotações. Acho que também, né, o material também foi uma coisa boa. A dinâmica das aulas, o tempo das aulas, quando a gente começa a cansar, porque é à noite, né? Ela terminou, então a gente nem dá tempo para cansar, mas tá assim, ai, nossa, tem aula, né? Eu acho que dificilmente, eu acho que só um dia que eu estava muito cansada, e essa noite que eu viajei, não dormi a noite inteira, gurias, eu não dormi a noite inteira, né? Mas que eu estava cansada, mas eu sempre entrei com muita motivação, entusiasmo, assim, para as aulas, era uma coisa boa, e 2 vezes por semana, né? Não é sopinha de ervilha. Não é chá com bolachinha, mas aí passou rápido e bastante conteúdo, né? Assim, essa didática da Eliana, ela já chega já dando aula, já vamos lá, já vamos, sabe assim? Não fica tomando chá com bolachinha, né? Eu vejo ela já. Deixa eu te perguntar uma coisa, André, aproveitar de você que você fez os dois programas. Aham, O outro programa era uma vez por semana só, e esse era duplo. isso. Você acha que esse aqui funcionaria se fizesse só uma vez por semana? Acho que eu tenho muito conteúdo para uma vez só. É porque aí vai esticar muito. Vai esticar muito. Vai esticar muito. Aham. Né? E a dinâmica depois que a gente começa também a fazer as práticas, e que eu achei também que foi, que nem as duas gurias colocaram, assim, para mim foi inédito, né? Trazer um cliente, experimentar o cliente aqui, a cores ao vivo, né? É uma prática muito boa, assim, coloca a gente em prova, mas assim, vocês dão todo o suporte e apoio às conversas que a gente tem antes, o cuidado nos feedbacks, que é, né? A Ângela, eu estava dizendo, que queria alguma coisa a mais, mas já é tão para nós novo e ansiogênico, né? Para mim, estou falando de mim, ansiogênico, e aqui vocês nos acalmam, a gente conversa, prepara o cliente e foi tão gostoso assim, né? Que eu participei lá no Level 1 aqui 2 vezes, então foi muito, muito bom assim. E que mais assim que eu estou dizendo só coisas boas que eu não vejo, acho que sempre preparada para as aulas, com conteúdo, o que, que vai dar na aula, né? Muito direta, super organizada, vocês super organizados. Acho que apoio de ter a Gilda, a Silvina, é um outro olhar, né? A Gilda nos traz uma outra perspectiva, assim, sabe? Sempre. E também que a gente praticou com ela, né? Eu e a Ju. Nossa, né? Ver ela sendo nossa coach, assim, a abordagem dela também nos dá uma outra visão. É um outro colorido, é uma outra visão. Então, isso também gostei bastante, né? E da Silvina também, as conversas com ela antes de entrar para a sessão foram fabulosas. Eu coloco e assim, o peso do sucesso
né, nas sessões é a preparação com a Silvina, que as minhas duas foi com ela. Foi sensacional, ela tem que saber disso. Então, assim, faz muita diferença. Né? Eu disse, eu queria a Silvina antes das sessões dos meus clientes aqui. Às vezes eu fico pensando, olha, essa semana estou preparando para cliente que queria ter uma sessão boa, né? Uma sessão coxuda. Aí eu disse assim, eu acho que eu vou me preparar aqui antes, assim, como eu estivesse ouvindo a Silvina, antes da sessão, o que que eu quero, o que que eu quero dessa sessão, qual é a minha intenção, né? Foi. E é isso, assim, Eliana, tu é sensacional, eu já ouvia falar muito bem de você, muito bem do conteúdo, porque antes diziam que você era muito brava, muito SBDjana, e eu, né, há anos atrás diziam, bah, nossa, Eliana, eu disse, bah, eu não estou afim disso, né, de SBDG, né, você sabe, a Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupos, né, que, nossa, a gente saía chorando, ficava 2 semanas chorando, 15 dias até ter a próxima, tinha que voltar para terapia, porque eu te virava de ponta cabeça, Mas de sacolejava, onde que vem essa fama? Eu não Quem é sei. e olha, Ceciliana nossa, já ouvi, nossa, olha, Eliana, ela é dura, ela diz o que tem que dizer, mas vale a pena. E aí eu disse, ai, não tô afim dessa idade que eu tô. E eu me surpreendi, porque não tem nada, 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 nada. Mas ela diz o que tem que dizer, não diz? Não, mas de uma forma mais, sabe, assim, dura. Falavam que ela era dura, não era assim. Ah, eu não sei, guria, se vocês ouviram já isso, porque eu ouvi. Ah, né, eu ouvi isso, né? E, Vai, mas eu acho que tem gente nada. sensível, né? Deve ter gente mais sensível que acha que. Pois é, mas eu não sei, assim, mas não tem nada, não chega nem perto, Eliana. Não chega, sabe, assim, um dia Eliana, um dia ela tirou os cadernos, um dia ela, nada, 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 até tu, Eu sabe, assim, é acho, cuidadosa. eu acho que já teve uma época que eu era menos paciente. Aham. Então, algumas pessoas Ah, é falavam, mesmo? falavam muito, a pessoa ficava falando, 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 Aham. se protegendo, se protegendo, se protegendo. Uhum. Aí eu fiz uma sessão de coaching com uma coach nesse peer coaching e eu cheguei à seguinte conclusão: competição de aluno não é competição, é autodefesa. Acho que isso mudou um pouco a minha abordagem com os alunos Uhum. que competem. Porque tem aluno, você sabe, você dá treinamento, você sabe disso, né? Uhum. Tem Uhum. participante que começa Nossa, a querer dominar a sala de aula. E aí com eu certeza. não tinha muita paciência. Hoje em dia, Aham. hoje em dia eu digo, ele está se autodefendendo. Uhum. Por que que isso está sendo tão importante para você? Trazer isso agora. É. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para vocês assim sobre você falou, né, Andréia, sobre o material, está todo preparado e tal. E esse processo de Dropbox, de tarefas, de agendas, enfim, né, vocês saberem o que tem que Meu entregar, como calcanhar tem de que entregar, quando Aquiles. tem que entregar. Hã? Pegou meu calcanhar de Aquiles. Porque é sempre aonde a gente fica, né? Onde a gente pega, a gente se explica duas, três, enfim, deve ter um jeito Eu Ele é melhor de fazer maravilhoso. isso. Eu que não sou disciplinada, ele é maravilhoso. Você Entendeu? acha que tá eu acho que inteligível? eu Tá? posso sugerir uma coisa, Pode? Gilda. Pode, por Eu acho favor. que ajudaria a gente se vocês abrissem o Dropbox um dia, fizessem um share da tela ali e mostrassem, olha aqui, ó, aqui a gente tem o formulário para tal coisa. Embora esteja Fez ali, isso, não fez? Na primeira aula, não fizemos isso? Ou segunda, assim, não, no início? Não? não, Não, não. essa ideia da Cris já visualizei. É excelente. Seria excelente isso. Muito bom, Cris. De fazer, abrir o Dropbox e dizer, ó, pessoal, quando vocês forem mandar uma mentoria,
vocês façam isso aqui, aquilo que a Eliana colocou ali no Whats. Renomeia, bota a data, tal coisa, manda. Aqui tá o outro formulário. Vocês têm aqui a data. Quando vocês entregarem, vocês coloquem a data que vocês entregaram do lado. Tipo assim, ó, uma explicaçãozinha assim de meia hora do Dropbox ia ajudar muito, porque eu fiquei meio perdida porque eu nunca tinha trabalhado dessa forma. E aí eu acho que se É do mostrar Dropbox ou qualquer nuvem, né? No caso, é o Dropbox, isso, qualquer nuvem. isso, Tá. isso, isso. Eu acho que ajudaria. Tá bom. Pra gente não mandar coisa errada, porque aí é ruim, né? Aí E fica aí manda mandando um também pelo negócio. WeTransfer a gravação, porque é muito pesada, e tem que mandar pelo WeTransfer. Isso. Uhum, isso aí. Muito bom os feedbacks. Muito obrigada. Se lembrarem de mais alguma coisa, pode mandar por escrito que eu leio e acolho, porque realmente não dá para pensar em tudo. Essa da mudança Eliana, do outra coisa, tu não domínio. pode te aposentar tão cedo ainda, tá? Assim, então, pode diminuir, vai te aposentar não, né, Gil? Preparando a Beatriz para fazer o level 1. Aham. Eu acho que ela já está indo bem. Opa! Ela já está indo bem. Ela é muito boa de dar aula com Uhum. qualidade, né? Aí a Silvina vai entrar em campo para fazer as mentorias do Level 1, que eu Uhum. sinceramente já estou meio sem paciência para começar desde o começo. Bem com Aham. Aham. né, que ele já me deixa um pouco. Deixa eu Hum. começar de novo. Mas, São anos e anos e anos e anos. mas o Level 2 eu vou continuar. Mais um tempo. Depois entra a Gilda e a Silvina e eu me retiro. Fico só Não, porque você, recuperando o não, você chapéu. fica no level 3, que a gente vai fazer o level 3. Vou ficar só passando o chapéuzinho. Level 3, eu quero, olha, quando estiver Eu maduro aí, eu quero também. entrar. Eu também Quero quero super, level porque 3. agora quero Está super, porque eu quero começando, continuar. a gente está começando amanhã um grupo de estudo e eu já estou criando aula, né? Porque eu não consigo fazer grupo de estudo simplesinho. Já criei uma aulinha aqui, vamos ver o que que eu vou fazer, vamos ver se dá certo. Vamos ver. Muito bem, gente. Muito obrigada pela participação, pela confiança de vocês. Muito obrigada mesmo. Verdade, foi um prazer, foi uma coisa, foi muito, muito gratificante Foi acompanhar muito vocês gostoso. aqui. Foi muito gostoso. E aquela dica que a Gilda deu outro dia. Lembra que vocês ficavam dizendo, não deu tempo, não deu tempo, e agora está dando tempo. É, é. E aquela coisa, né? Desculpa qualquer coisa, né? Sei lá, né? Que a gente fala alguma besteira, faz alguma coisa. Então, se a gente, né? Deu uma derrapada aqui ou ali, fui Muito. tentando acertar, tá bem? Foi muito bom estar com vocês esses meses todos. Desejo muito, 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 muito sucesso. E E sempre lembrem que de mandar as precisarem. tarefas que estão devendo. Ah, bom, é. Os cronogramas, todos, olha, não Tá, entreguei isso até dia tal, vou entregar até dia tal, estabelece uma data, porque o que não tem isso. não faz, estabelece uma data e manda, tá bom? Você Tá. pode manter uma fama de braba para isso. Isso É, você. É. Isso. É, exato. tá bom, gente. Muito Beijo, obrigado. Ai, gente. meninas, Boa E agora noite. obrigada. tira uma foto da Beijo. turma, né? Aí eu tiro uma foto. Ah, É, assim, pois é. Faltou, ainda bem que a Cris lembrou. a Ah, Fina. Passei foi, até batom aqui, gente. Tchau, com perfume e tudo. beijinho, tchau, tchau.